eu sou Rafael Menezes, eu estou coordenador-geral de tecnologias setoriais na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI, sou analista de CIT da carreira do Ministério da Ciência e Tecnologia, já há 17 anos, e sou engenheiro agrônomo de formação e atuo aí na área de energia, biocombustíveis e petróleo e gás já há algum tempo, né? Eu preciso do passador de slides que está aqui. Eu sempre começo... Essa apresentação eu fiz na Conferência Internacional de Bioenergia, que está ocorrendo de forma paralela, tá? É a mesma apresentação, então se alguém viu lá, já saiba que vai ver de novo aqui, né, os mesmos slides. Eu sempre começo a minha apresentação apresentando a estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, justamente para dizer aonde é que estão ancoradas dentro dessa estrutura as iniciativas de energias renováveis e biocombustíveis, tá? Então está aqui na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, essa em verde, é uma das 4 secretarias finalísticas do Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? Secretaria essa que tem o objetivo principal de articular pontes entre a academia e o setor produtivo, tá? Na solução dos desafios tecnológicos das cadeias produtivas, de várias cadeias produtivas. E para isso, executa vários programas, ações e iniciativas estratégicas, desde a gestão de incentivos fiscais, né, para pesquisa, desenvolvimento e inovação, como é o caso da própria Lei do Bem, né, já bastante conhecida e difundida, passando por programas estruturantes voltados para parques tecnológicos, incubadoras de empresa, startups, tá? Incentivo a tecnologias habilitadoras, como a nanotecnologia, fotônica, materiais avançados, tecnologias estratégicas da área de defesa, aeronáutica, nuclear, e na coordenação que a gente atua lá no Ministério, que estão as tecnologias setoriais, voltadas aí para a área de energia, biocombustíveis, recursos minerais, água, saneamento e transporte. Bom, eu sempre brinco, né, e falo que a gente trabalha com todos os temas do Ministério de Minas e Energia e mais um pouco, e esse pouco não é pouco, né? Então a gente trabalha aí desde a parte de energias renováveis, bioeconomia e biocombustíveis, água e saneamento, petróleo, gás natural e carvão mineral, recursos minerais, transporte, enfim, a questão do hidrogênio, não só como vetor energético. Então, nessa apresentação eu vou falar um pouquinho dessas iniciativas que nós executamos no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia e, mais do que isso, mostrando para vocês, dentro do objetivo do painel, as oportunidades que estão vigentes, né, e em termos de fomento, né, ao desenvolvimento tecnológico e inovação dessas temáticas. Temáticas essas inseridas em programas interministeriais, né, coordenados aí por vários órgãos no âmbito do governo federal. Tá? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem um papel aí de justamente de atuar no eixo de desenvolvimento tecnológico desse programa, fortalecendo as bases científicas e tecnológicas desse programa. E é assim que a gente atua, por exemplo, no Programa Combustível do Futuro, no Programa do RenovaBio, no Programa Nacional do Hidrogênio, por exemplo, que são programas afetos aqui à temática do evento. Ministério da Ciência e Tecnologia, né, sempre fazendo todo um trabalho, né, fazendo um esforço em termos de planejamento em ciência, tecnologia e inovação. Não é de hoje, eu acho que muitos de vocês conhecem, né, o plano de ação em ciência, tecnologia e inovação, ainda na gestão, finalzinho da gestão do ministro Eduardo Campos, início da gestão do ministro Sérgio Rezende, até passando pelo início da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, já na gestão do ministro Mercadante, e agora nós estamos retomando a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso aqui é uma fotografia da etapa nacional que ocorreu em meados do ano passado, mas essa Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, antes dela, né, foram realizadas várias conferências temáticas, conferências livres e conferências regionais que geraram subsídios, né, para a estruturação dessa Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está sendo consolidada hoje pelo CGE
em colaboração com o Ministério, tá? Justamente porque planejamento é importante, gente, porque os recursos são escassos, né? E a gente tem que priorizar, né, naquilo que é mais importante para o desenvolvimento econômico e social do país. Estratégia essa que vai ser muito beneficiada com o recente descontingenciamento de nosso principal fundo de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação no país, que é o FNDCT. Tá? Então, nós passamos aí o que eu digo, o período das trevas, ali até 2000, foram 9 anos até 2022, que nós tivemos quase que totalmente o recurso do FNDCT contingenciado. Isso acabou afetando o desenvolvimento tecnológico de várias temáticas importantes, né? Como é o caso, principalmente, da questão das energias renováveis. Somente em 2021, para ser mais exato, que houve um descontingenciamento emergencial para as ações do Covid, de combate à pandemia. Em 2022, esse descontingenciamento ele foi parcial, mas em 2023 a gente teve o descontingenciamento integral dos recursos do FNDCT, e isso possibilitou a gente tomar iniciativas estratégicas, né, principalmente na área de transição energética, que é um dos temas prioritários no âmbito do governo federal. Tema prioritário, por exemplo, na política industrial, que tem que estar muito bem associada à política de ciência, tecnologia e inovação. Nós temos lá a missão 5, que dá a nossa política industrial, que é onde estão ancoradas as iniciativas de transição energética. Hoje, o FNDCT ele é estruturado em 10 programas estruturantes e mobilizadores dentro de uma política orientada por missão. Tá? Eu não vou passar aqui pelos 10 programas, até porque eu não tenho tempo para isso, mas dizer que no programa 2, aquele programa para reindustrialização em novas bases, onde nós chamamos de programa Mais Inovação, é onde estão ancoradas principalmente as ações de transição energética. Não exclusivamente, pessoal. A transição energética também está, por exemplo, no programa 1, onde, de forma inédita, lançamos um Proinfa temático, né, na área de transição energética também, tá? Programa de recuperação da infraestrutura nacional, das nossas ICTs. E também, obviamente, né, é transversal a vários desses programas, tá? Então, tem programas aí voltados para política com ciência, de repatriação de talentos, né, recuperação e preservação de acervos, projetos estratégicos nacionais, muitos deles conduzidos pelo nosso CNPEM, como é que vocês conhecem, o Laboratório Sirius, né, o Luz Síncronton, Laboratório de Segurança Biológica, NB4, também são projetos ancorados nesse programa de número 8. Tá? E programas voltados para áreas de defesa e segurança alimentar e erradicação da fome. Hoje, o Conselho Diretor do FNDCT está fazendo uma revisão desses programas, tá? E muito provavelmente, né, daqui a alguns meses, a gente vai ter esses programas reestruturados e, quem sabe, até novos programas sendo incorporados a esses já existentes. Esse quadro que eu estou mostrando agora para vocês são os primeiros editais de subvenção econômica que estão ancorados naquele programa 2, onde tem a parte de transição energética. Tá? Foram 11 chamadas de subvenção econômica de fluxo contínuo, lançadas pela nossa empresa pública, a FINEP. Tá? Muitos deles, mais uma vez, com foco na área de transição energética. Nós tivemos um edital, que eu vou falar daqui a pouco, de energias renováveis, de 250 milhões de reais, um edital voltado para a bioeconomia, também de 250 milhões de reais, um para aviação sustentável, na área de 100 milhões de reais, outro na área de resíduos, saneamento e moradia, que teve uma linha ali para biogás e biometano, e também uma linha para economia circular, enfim, e outros aí que tem sua interseção com a área de transição energética. Só da área de transição energética foram 850 milhões de reais em editais de subvenção lançados desde o ano passado. Tá? Subvenção econômica, para quem não sabe, né, subvenção econômica, recurso não reembolsável a empresas, as empresas que elas são os proponentes desses projetos. Tá? Obviamente, a empresa ela tem que entrar com uma contrapartida de acordo com o porte dela. São projetos que exigem a participação de ICTs,
tá? Obrigatoriamente. As ICTs atuam como prestação de serviço. Tem que ser projetos de risco tecnológico, tem que pegar ali projetos ali TRL no Vale da Morte, jogar isso obrigatoriamente para TRL 7, e são editais de fluxo contínuo. Diferente do que a gente tinha antes, onde a gente tinha uma chamada, né, que tinha um prazo de início e um prazo de término, né, essa chamada ela fica aberta enquanto tiver recurso disponível no edital. Né? Na verdade, a gente tem um critério, né? Então, quando a chamada ela recebe, a gente tem 30% do volume total de recursos aprovados, né? A gente encerra o recebimento de propostas, tá? Para analisar os projetos que estão na fila, tá? Então, isso de certa forma facilita, porque antigamente, quando uma empresa submetia uma proposta, às vezes o projeto era excelente, tá? E na fase de habilitação ela esqueceu de mandar o balanço assinado pelo contador, essa empresa estava automaticamente inabilitada para continuar, né, o processo de seleção. Num processo de fluxo contínuo, essa empresa, se ocorrer isso, essa empresa pode ressubmeter a proposta. Tá ok? Bom, esse é um dos editais que estão ainda abertos, dessa primeira leva do FNDCT, do Programa Mais Inovação. Esse é o de bioeconomia, então a gente tem linha ali, né, desde desenvolvimento de processos de biotecnologia, ou conversão química aplicada à geração e processamento de biomassa para biocombustíveis. A gente tem uma linha 2 de 122 milhões de reais, que é desenvolvimento ou adaptação de plantas piloto ou demonstrativas para processos de produção de combustíveis sustentáveis, como biodiesel, diesel verde, SAF, até mesmo a parte de combustíveis sintéticos, né, variando aí de escala piloto até escala de demonstração, e uma linha 3 de 60 milhões de reais para desenvolvimento tecnológico para a produção de químicos a partir de fontes renováveis. Tá? Esse edital ainda está aberto, muito por aquilo que eu falei, tá? Ainda não atingiu o percentual mínimo de 30%, né? Nós temos somente 39 milhões de reais aprovados ainda em projetos de subvenção. Então, isso aí vai ficar aberto até que esse percentual se atinja 30%. Diferentemente do edital de energias renováveis, que eu já tive a oportunidade de divulgar aqui, né, no Fórum GD, né, em outra oportunidade, né, onde nós tínhamos aí, né, um edital com 5 linhas temáticas, uma para tecnologias de geração a partir de fontes sustentáveis, desenvolvimento de equipamentos e componentes críticos da cadeia produtiva, de sistemas de geração de eletricidade a partir de fontes sustentáveis, como a solar e a eólica, uma linha específica para hidrogênio de baixa emissão de carbono, uma linha específica para desenvolvimento tecnológico de equipamentos e componentes voltados para armazenamento de energia, uma linha específica para transmissão, segurança e resiliência do sistema interligado nacional e uma para captura e armazenamento de CO2, tá? Então, essa chamada ela já teve 50% do recurso dessa chamada comprometido com os projetos aprovados, então ela foi encerrada em março, agora, dia 14 de março, e já tem 12 projetos aprovados, 12 grandes projetos aprovados, e uma fila aí de mais de 45 projetos ainda em análise, tá ok? Isso foi uma outra iniciativa na área de combustíveis marítimos e combustíveis de aviação, que a FINEP desenvolveu em parceria com o BNDES. Foi uma chamada de planos de negócio para investimento em implantação de refinarias, tanto de SAF como de marítimo. Tá? Então, foi uma chamada de plano de negócio de 6 bilhões de reais dessas duas agências de fomento. Tivemos aí um surpreendente demanda, né? Nós recebemos 76 planos de negócio, prevendo um investimento total desses 76 de 167 bilhões de reais nessas áreas, 43 propostas na área de SAF, 33 na área de marítimo, tá? Sendo que dessas 43, agora, tanto FINEP como BNDES vão fazer um esforço para mobilizar e viabilizar esse plano de investimento nessas iniciativas. Tá? Das 43, 30, né, possuem risco tecnológico, são projetos que possuem risco tecnológico que poderão pegar os recursos de subvenção econômica das iniciativas que eu falei antes, né, e outras, obviamente, os mecanismos de crédito já pré-existentes nas agências também podem ser utilizados.
Nessa mesma linha, também a gente lançou uma nova chamada de plano de negócio especificamente para minerais estratégicos, né, voltados aí para a transição energética. Também é uma chamada de 5 bilhões de reais, essa aberta ainda, tá, para submissão de planos de negócio até dia 30/4 de 2025. Tá? Então é importante aí, né, a gente avançar aí na agregação de valor, nas cadeias produtivas desses minerais estratégicos, né, sejam eles terras raras, lítio, silício, né, porque são base aí, são insumos importantes para a nossa indústria nacional quando a gente fala da questão de energias renováveis. E a importância, obviamente, não preciso explicar para vocês, de você agregar valor aos nossos produtos, né? Por exemplo, aqui a questão das terras raras, para você sair de 1 tonelada de monazita concentrada até você chegar nos ímãs lá de niodímio, ferro, boro, né? Então, se você agregar valor, você pode vender 1 tonelada por $500 ou pode vender 200 quilos que se produz com 1 tonelada por $21 mil, né? Então, essa é a importância da gente agregar valor, né, a esses minerais estratégicos no país. E também trouxe para vocês o resultado, né, do investimento que o Ministério também fez, né, nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Esse resultado saiu na semana passada. Eu ainda tentei ligar lá no CNPq e tentar extrair quais os INCTs novos que estariam foram aprovados na área de energias renováveis e biocombustíveis, mas eu não consegui a tempo trazer isso para vocês, mas foram mais 121 novos INCTs do país aprovados, né, que vão ser incorporados aos já existentes. Bom, falando um pouquinho agora do hidrogênio de baixa emissão de carbono para vocês, o Ministério também vem desenvolvendo uma série de iniciativas. A primeira delas, bom, isso sem falar do potencial que o Brasil tem nessa questão do hidrogênio. São várias as rotas, são várias as potencialidades. Eu não vou me detalhar aqui, né, em cada uma delas para vocês, mas o que é importante dizer é que na questão do hidrogênio, o Brasil tem muitas possibilidades, né, várias fontes de matérias-primas diferentes, várias rotas tecnológicas, algumas em TRLs mais baixos, outras em TRLs mais avançados. Mas aqui o importante colocar é que, da mesma forma que se faz o gás natural, hoje, oriundo, né, das nossas refinarias, um processo de reforma do gás natural, da produção de hidrogênio, você também consegue produzir um hidrogênio de baixa emissão de carbono, né, se ele for feito a partir da reforma do biogás, se ele for feito a partir, né, da reforma de biomassa, a partir da fermentação de açúcares, né, do etanol, da glicerina, de óleos e gorduras vegetais, você pode chegar no hidrogênio de baixo carbono. É claro que a rota mais conhecida é de eletrólise a partir de fontes renováveis, né, fontes elétricas renováveis, mas também existem outras rotas, como, por exemplo, a fotocatálise com uso de semicondutores, a fotoeletrocatálise com uso ainda também associado de eletrodos, e a pesquisa evolui, né, também para agora fotoeletrocatálise plasmônica com uso de metais nobres para você aumentar a absorção da luz e, obviamente, potencializar o processo de fotocatálise. Tá? Então, são várias as possibilidades, o país tem que valorizar cada uma delas e ver aquilo que é mais estratégico. Hoje, o Ministério da Ciência e Tecnologia coordena ali o módulo de fortalecimento das bases tecnológicas do Programa Nacional. No início do programa, nós estruturamos, junto com a ICTs e o próprio governo, um plano de ação específico para esse eixo de fortalecimento das bases tecnológicas. Hoje está publicado e tem uma série de iniciativas com várias instituições que estão sendo executadas até esse ano, dentro de uma primeira fase desse plano de ação do PNH2.
Contudo, as ações do Ministério da Ciência e Tecnologia, elas não iniciaram agora, né? Então, isso vem desde ainda nos primeiros programas na década de 90, o extinto programa de células a combustível, né? Depois incentivado também aquele primeiro programa de economia do hidrogênio, ainda naquele primeiro plano de ação ali na gestão do ministro Sérgio Rezende, né? Que, de certa forma, incentivaram várias iniciativas no país, né, como a criação do Centro Nacional de Referência à Energia do Hidrogênio na Unicamp, centro esse que saiu a própria Hytron, né, que hoje é bem conhecida aí na questão de produção de eletrolisadores. Foi nessa época também que surgiu a Eletrocel, né, enfim, né, até os dias atuais, onde a gente conseguiu incentivar dois novos programas, na verdade um novo programa, que é a Iniciativa Brasileira do Hidrogênio e o seu sistema de laboratórios. A Iniciativa Brasileira do Hidrogênio, ela foi iniciada em 2022, atualizada em 2023, com o início do novo governo, e atua aí em toda a cadeia de valor, desde a produção do hidrogênio a partir de fontes renováveis, até as aplicações de hidrogênio no setor de transporte e setores energointensivos. Tá ok? A Iniciativa Brasileira do Hidrogênio, ela foi estruturada pegando a experiência do que a Secretaria já executava no âmbito da Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, da Iniciativa Brasileira de Fotônica, e nós estruturamos a IBH2, mais ou menos, não igual, mas bastante parecida com o que é a metodologia empregada nesses outros dois programas. Então, a IBH2 tem como principal ferramenta aqui a estruturação de um sistema de laboratórios ou rede de laboratórios, né, para dar suporte a ela. Esses sistemas de laboratórios, obviamente, vão atuar dentro das temáticas priorizadas pela Iniciativa Brasileira do Hidrogênio e, principalmente, esses laboratórios e as iniciativas desses laboratórios serão selecionadas por meio de chamada pública, tá ok? Preferencialmente por chamada pública. E essa é uma das diferenças que a gente tem em relação às iniciativas de nanotecnologia e fotônica, que são exclusivamente chamadas públicas. Tá? Na Iniciativa Brasileira do Hidrogênio, além das chamadas públicas, a gente consegue, a ideia é fazer seleção direta de iniciativas e laboratórios nacionais de referência para serem integrados ao sistema de laboratórios, sem ser por mediante chamada pública. Tá, ok? Talvez a ideia é fazer uma seleção direta por meio da secretaria lá no Ministério. Então, essa foi a primeira chamada pública, onde a gente conseguiu selecionar 13 propostas aprovadas no âmbito desse edital, um investimento de 33 milhões de reais do Fundo Setorial de Energia, e desses 13 projetos aprovados, nós tivemos ainda 28 propostas que nós chamamos de P2, tá ok? Então, assim, P1 são aquelas propostas que são aprovadas e classificadas na ordem dos recursos disponíveis do edital. P2 são aquelas aprovadas, bons projetos, mas que não foram classificados nos recursos disponíveis do edital. Então, essas são as instituições onde estão ancorados esses laboratórios, tá, no país, né? Dos 13 projetos, 12 laboratórios ou redes de laboratórios apresentaram um plano de trabalho para ingressar ao CIS-H2. Tá? Então, hoje a gente tem 12 laboratórios com cadeia de valor, linha de pesquisa, estrutura laboratorial, técnicas disponibilizadas, parte de cooperação internacional e, mais do que isso, uma proposta de atuação no âmbito do programa, né, específico para cada um desses laboratórios ou redes de laboratórios, tudo isso formalizado com um termo de adesão com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá ok? Mas o que eu estava falando, fazendo referência, eu pensei que esse slide viria antes desses dois que eu falar, mas o que eu estava fazendo referência ao P2 foi porque é importante a gente ter esse P2, porque se a gente conseguir recurso adicional, né, seja de outra fonte, que a gente consiga direcionar para esse edital, isso é importante. Foi o que a gente conseguiu aqui com o recurso também do CETENERG, na reunião deliberativa que teve no ano passado, conseguiu um recurso adicional para contratar mais projetos desse P2, desse edital que foi lançado em 2022. Então, nós estamos contratando aí de 4 a 5 laboratórios, vai depender aí do ajuste do orçamento feito pelo CNPq, para
que vão integrar a mais nesse edital e nessa rede. Também, no âmbito do Ministério, nós fortalecemos algumas iniciativas de cooperação internacional e até mesmo projetos que nós captamos em fundos internacionais, como é o caso do projeto GEF Biogás Brasil, um projeto que a gente captou um recurso não reembolsável do GEF de 7 milhões de dólares, onde a gente conseguiu aí um envolvimento de várias instituições com foco aqui na região sul do país, para potencializar a cadeia de valor do biogás e biometano aqui na região. É um projeto que foi coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, implementado pela Unido e tendo como seu principal executor o CEI Biogás do Parque Tecnológico de Itaipu. Tá ok? Por meio desse projeto foram feitas várias iniciativas, chamadas de unidades demonstrativas, programa de tropicalização de tecnologias, estruturamos uma ampla plataforma de informações do biogás, várias ferramentas para ajudar a tomada de decisão do investidor, né, para se atuar na área do biogás e do biometano, e tudo isso está disponível, né, no âmbito dessa plataforma Andréa Faria, disponível aí lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu estou passando aqui um pouco rápido, justamente para dar tempo de mostrar algumas iniciativas que nós executamos para vocês lá no âmbito da Secretaria. A outra forma de atuação, e que a gente gosta muito de atuar no Ministério, é os incentivos a redes de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Justamente para se possibilitar a convergência de esforços e a otimização de recursos públicos na solução dos principais gargalos tecnológicos dessas cadeias produtivas. Tá? Então, foi assim que a gente fez lá no Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, como nós estruturamos a Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação do Biodiesel, e agora, com a questão dos combustíveis de aviação, né, nós incentivamos outra rede, que foi a Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para a Aviação. É um projeto de gestão que a gente tem hoje, que é coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e já desenvolveu uma série de atividades, desde mapeamento de todo o setor, passando, inclusive, pela organização, dando um grande evento científico e tecnológico, já na verdade, três eventos, 10 grandes congressos científicos da área, que incentivaram a divulgação científica e tecnológica aí do setor. A ideia agora, gente, é que tanto o congresso da RBQAV como o congresso da RBTB, eles sejam realizados de forma paralela, né? Muito provavelmente, ainda estamos em conversa, no ano que vem, em julho do ano que vem. Tá ok? Esse é um outro projeto, né, de cooperação internacional. Isso aqui foi desenvolvido com a GIZ, tá? Que foi um projeto ProQR, de combustíveis sintéticos para aviação. A ideia desse projeto com a GIZ era descentralizar a produção, né, de combustíveis de aviação no país. Você ter uma forma de produção em uma escala modular, a partir da rota de Fischer-Tropsch, onde você pudesse captar ali o CO2 direto do ar e produzir esse combustível, ter uma fonte de CO2, produzir o gás de síntese e jogar isso dentro de um reator Fischer-Tropsch para você produzir o combustível sintético, né? O petróleo sintético, obviamente, depois destilar isso e você produzir combustível sintético, seja para aviação, seja diesel, você pode produzir, otimizar esse processo para você produzir aquilo que você quer. Mas o foco desse projeto era combustíveis para aviação. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, na verdade, foi a contrapartida do Ministério da Ciência e Tecnologia a esse projeto de cooperação internacional. O foco aí é ter um processo de captura de CO2 tupiniquim direto do ar, né? Isso já foi feito junto com uma startup lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e trabalhar a produção de hidrogênio por fotoeletrocatálise, que é uma das rotas que eu falei lá no início da apresentação para vocês. Tá? E aí você ter esse combustível e você produzir o combustível sintético aqui. Tá, ok? Então, isso está sendo desenvolvido lá pelo Instituto de Química da UFRJ, em parceria com várias instituições. Gente, eu acho que eu corri bastante aqui para apresentar, né, um panorama geral para vocês.
Não deixem de visitar as páginas da nossa empresa pública, FINEP, nem nossa fundação pública, o CNPq. Lá estão disponíveis as oportunidades de chamadas públicas, né, abertas no âmbito do FNDCT. Na página da FINEP existem outras chamadas públicas abertas, tem chamada pública para Parque Tecnológico aberta, tem chamada pública para Centro de Inovação aberto, tá? Tem chamada pública do Proinfra aberto, tem chamada pública do Proinfra temático aberto. Então, não deixem de visitar sempre os sites dessas instituições, porque sempre, às vezes, aparece uma oportunidade boa, seja para a ICT, seja para a empresa, né? Sempre beneficiando aí a área de energias renováveis e biocombustíveis. Obrigado pela atenção de vocês.